Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor, nosso momento diário de reflexão. E o tema de hoje é inteligência artificial. Ela vai acabar com o mundo? E aí, pessoal, o que vocês acham? Acho que como toda grande revolução na nossa história gerou medo, desde a primeira inovação do fogo até a energia elétrica, que assustou muitas pessoas na época, a própria guerra entre conchina e corrente elétrica alternada, ou até a criação dos computadores, a internet, foi uma grande ameaça e visto por muitos como uma inovação que gerou transformação, não só nos meios de trabalho, mas em todo o mundo. E agora é a grande vez da inteligência artificial. É o nome do momento, né? Segundo a PwC, até 2030, a IA pode adicionar mais de 15,7 trilhões de dólares à economia global. Mas claro, isso invariavelmente vai substituir alguns empregos. E essa palavra acaba assustando muitas pessoas, substituir. Mas ao mesmo passo que ela substitui alguns empregos que a gente não quer fazer muitas vezes, ela acaba criando novos. Então se a questão é a inteligência artificial vai acabar com o mundo, destruir, talvez sim. E quem souber usar ela vai destruir nossa concepção de mundo. Se a gente voltar no tempo a 100, 200 anos atrás, a gente parece que estava em outra dimensão, de tão diferente que o mundo era. E daqui 100 anos vai ser exatamente a mesma coisa. A IA vai ter revolucionado nossa forma de ver e viver o mundo. E ao invés de temer, a escolha correta aqui é utilizar essas ferramentas para você otimizar tarefas do dia a dia, resumo, organização, ideias. Você vai perceber invariavelmente que a IA vai ser mais uma aliada do que uma inimiga. E no próprio livro que eu recomendo hoje é o Homo Deus, de Yuval Noah Harari. É um excelente livro que provoca boas reflexões sobre como é o futuro da humanidade e quão à frente as novas tecnologias vão chegar. E como Isaac Asimov diria, o ponto de inflexão das singularidades está cada dia mais próximo. Então, já que tu citou o Yuval Noah Harari, eu vou aproveitar e vou citar ele também. Tô lendo o livro dos 21 lições para o século XXI. Nesse livro ele traz um ponto, né, continuando mais ou menos essa sequência do Homo Deus. E o primeiro capítulo lá ele já fala sobre a vida com as inteligências artificiais e o que as pessoas vão ter que se adaptar para viver no século XXI. E é um dos pontos que ele traz são questões éticas. Eu acredito que a IA não vai acabar com o mundo, mas as pessoas vão. E aí as pessoas vão ter que regular de forma ética o uso da IA. Então existem diversos desafios éticos que são uma questão de responsabilidade da espécie humana e como a gente vai usar a IA para abordá-los. Então, existem situações de preconceito e discriminação, porque como as IAs são treinadas com a linguagem de base do mundo, e o mundo tem certos vieses preconceituosos, então isso pode ter um problema. Assim, também a questão de privacidade e vigilância, porque todos os nossos dados a gente vai estar sendo atendido por IAs em diversos tipos locais, transações financeiras, daqui a pouco questões políticas, todas envolvendo a privacidade, os nossos dados, né? Como vai ser a regulamentação das privacidades, da vigilância. Outra coisa é a questão da falta de transparência que as IAs podem ter, de onde estão tirando esses dados, de como elas estão usando esses dados, se elas estão de fato utilizando voltando no tópico de privacidade, estão usando esses dados de forma que a gente não saiba, né? É muito difícil a gente conseguir garantir que isso vai ser utilizado para o bem. Da mesma forma que a ciência vem evoluindo muito, como ele cita no Homo Deus, a gente tem algumas limitações para ela. Por exemplo, a gente sabe fazer um transplante de órgãos, mas nem por isso a gente fica criando seres humanos em fazendas para vender órgãos para tratar pessoas que têm dinheiro para comprar. Então a gente tem que entender que a IA vai atacar a nossa humanidade como a gente vive hoje, essa sociedade, na verdade, né? Como a gente que vive hoje, e as pessoas vão ter que aprender a se adaptar a novos casos e talvez haja necessidade de algum tipo de regulação para que os seres humanos consigam permanecer vivendo em sociedade como ela é hoje. A inteligência artificial, ela não veio para roubar os empregos das pessoas e o trabalho como um todo, né? Como a gente conhece. Mas veio para roubar as tarefas desses profissionais. E eu trouxe 3 verdades sobre esse tema, né, da inteligência artificial. A primeira dela é esse fato de que não vai ser roubado os empregos, mas sim roubar as tarefas. O segundo é que o futuro não é humano versus máquina, mas sim humano com máquina. E o terceiro ponto é a inteligência artificial está tornando as soft skills as novas hard skills. Então, no final das contas, ela não vai acabar com o mundo, né? Que é o tema central do episódio, mas vai acabar com um profissional que é despreparado. Ela, no final das contas, é um acelerador, ou seja, se a carreira está estagnada, ela vai acelerar a sua irrelevância. Agora, se a sua carreira está em crescimento, ela vai acelerar o seu sucesso. E assim nós vamos fechando mais um episódio das 5 Minutos de Valor com a Hero Education. Muito obrigado, deixe seu like aqui embaixo e até o próximo episódio.